Olá, boa tarde. Em nome do Astral Superior, iniciamos o programa Espiritualidade à Distância. Hoje é sábado, por aqui é feriado e decidi fazer o programa para não sobrecarregar, diria, na próxima semana, por causa de algumas agendas pessoais. Então, provavelmente nos dias habituais não teremos programa, mas isso vamos ainda confirmar. Estou aqui simplesmente a ver se previno a situação dos programas na próxima semana, dos planos pessoais, não é? Bom, nós hoje vamos dar seguimento, se não o fecho, não é? Com a terceira parte do tema Corpo a Outra Preciosidade. Tema este que é tirado do livro A Morte Não Interrompe a Vida. O capítulo é Corpo e Alma. Entretanto, vamos fazer a última parte deste tópico para que no próximo programa continuemos então com outros tópicos. É um pouco interessante, estamos a acompanhar desde o primeiro tópico deste capítulo, não é? Corpo, a outra preciosidade, conhecimentos que vão nos ajudando a perceber melhor a vida, conhecimentos que nos vão esclarecendo sobre a importância do viver terreno e como devemos aproveitar este viver terreno no corpo físico. Então, estes conhecimentos são muito importantes e devemos seguir sempre para que não percamos então a encarnação por falta desses esclarecimentos. Então, sempre que puderem, façam uma leitura a este livro e também ao livro Patrimônio da Humanidade, que está aí disponível, não é? Está à venda. O professor Benito pode ser contactável, que é quem pode fazer a entrega destes livros, pode ser contactável pelo e-mail benitobifano@hotmail.com. Mais outros contactos do professor Benito poderei deixar na descrição deste vídeo logo que terminar. Então, sem muita demora, vamos logo entrar no nosso tema, não é? Na parte final deste tema, Corpo a Outra Preciosidade. Enquanto se estiver na órbita das reencarnações em plano físico, tudo se deverá fazer para que não se tenha de permanecer reencarnado em corpos de matéria grosseira, em que a evolução se torna mais lenta. Os instintos falam mais alto nessa classe, e é quando numerosas encarnações são perdidas pelo domínio dos apetites. Sempre que o ser encarnado demonstrar necessidade aguda de saciar-se da matéria, ou com ela, está revelando a posse de um corpo físico impregnado de células animalizadas. Sempre que o ser humano, o ser encarnado, demonstrar necessidade aguda de saciar-se na matéria ou de saciar-se com a matéria, está revelando a posse de um corpo físico impregnado de células animalizadas. Então, nós bem sabemos, já sabemos agora, que viemos do reino animal, não é? O reino anterior, o espírito estava encarnado em corpo animal irracional. Nós estamos agora em corpo animal racional ou hominal. Ora, enquanto nos permanecermos nesta órbita reencarnatória, não é? Nasce, vive, morre. Nasce, vive, morre. Nasce, vive, morre. Enquanto o corpo permanecer neste ciclo, nesta órbita, não é? O espírito, que é quem move este corpo, tudo deve fazer para que ultrapasse o mais rápido esta fase. Porque esta é uma fase muito de matéria grosseira. O que é matéria grosseira? A matéria grosseira é matéria
corpo físico humano com a maior parte das células animalizadas. Então, as células animalizadas, elas precisam deixar de ser animalizadas, não é? As células, portanto, com comportamentos de animais irracionais para células animalizadas racionalmente, ou células menos pesadas, ou matéria menos pesada. Porque quando se está nessa fase, não é? A evolução é muito lenta. Quem está muito apegado à matéria, quem está apegado à matéria, simplesmente falando, não é? A evolução deste indivíduo, deste espírito, deste senhor, é muito lenta. Porque ele é espírito. Aqui está a importância de entender muito bem estes temas que nós vemos abordando, não é? Quando o indivíduo está a revelar apego pela matéria, por exemplo, meu carro, meu filho, minha casa, minha não sei quantos, minha não sei quantos. Isto revela apego à matéria, não é? O espírito precisa precisa desapegar-se destas coisas, não é? Precisa desapegar-se dessas coisas. Diz o texto, os instintos nesta fase falam mais alto. E é quando numerosas encarnações são perdidas. É exatamente nesta fase em que nos encontramos, não é? Que muitas encarnações são perdidas. Por quê? Por causa dos apegos à matéria. Então vamos depois mais à frente vamos ver o que cria este apego à matéria, não é? E tem uma parte interessante. Diz, os instintos falam mais altos nessa fase. E é quando numerosas encarnações são perdidas pelo domínio dos apetites. Sempre que o ser encarnado demonstrar necessidade aguda de saciar-se na matéria ou saciar-se com ela, está revelando a posse de um corpo físico impregnado de células animalizadas. Então, precisamos, com o esclarecimento, de nos desanimalizar, né? Desanimalizar as nossas células. O que é desanimalizar as células? Desanimalizar as células é tornar o corpo físico menos pesado, menos grosseiro, mais diáfano, né? Mais virado para a espiritualidade. Como é que isso se faz? O instinto flui principalmente da substância carnal. Razão porque certos alimentos atuam como estimulantes. Cabe ao espírito, à medida que evolui, irradiar sobre a matéria. No caso, o seu corpo físico, com pensamentos afinados à vida espiritual, para que as células do organismo acertem a sua vibração com uma ordem cada vez mais elevada nas camadas evolutivas. Esse instinto animalizado, esse instinto das células animalizadas do corpo, ele vem do próprio corpo, não é? Mas ele é estimulado pelos alimentos, não é? Corpo animal, ele é estimulado pelos alimentos. Então, à medida que o espírito consciente, que o espírito mais esclarecido, que o espírito vai evoluindo, ele vai irradiando tanto as energias superiores, as energias espirituais a esse corpo, para beneficiar esse corpo, para tornar este corpo menos grosseiro, para tornar este corpo mais diáfano, mais leve, com pensamentos afinados à vida espiritual, o que diz o texto, para que as células do organismo acertem as suas vibrações com uma ordem cada vez mais elevada nas camadas evolutivas. A vibração espiritual, à medida que vai crescendo, ela vai se diafanizando. Essa vibração é passada do espírito para o corpo. À medida que o espírito vai evoluindo, naturalmente ele recebe os fluidos diáfanos de energias similares, de espíritos superiores, né? Espíritos superiores
Portanto, por exemplo, fazemos a limpeza psíquica, emanamos pensamentos e recebemos fluidos dos mundos diáfanos, fluidos espirituais. Esses fluidos limpam a alma, alimentam a alma, e a alma transmite essa vibração, esses fluidos para o corpo, não é? Limpa o corpo também, afina as suas células para a espiritualidade. É o que está aqui a dizer. O corpo físico, desde a era da pedra lascada até os dias de hoje, tem feito um progresso considerável na diafanização da sua contextura. No entanto, ainda hoje se podem constatar as diferenças acentuadas entre corpos físicos de espíritos menos evoluídos e de espíritos mais evoluídos. Isto é óbvio, isto é natural, porque como diz o autor, cada homem é uma raça, não é? Cada espírito é um espírito. Ele faz a sua evolução diferente do outro espírito, não é? A sua velocidade, o seu empenho, não é? A sua entrega para a espiritualidade. Isto varia de espírito para espírito. Mesmo os que estão na espiritualidade também variam, não é? Há uns que estão mais avançados, há uns que não estão, enfim, isto varia muito. Ora, a contextura deste corpo, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai trazendo, vai mostrando, não é? Aparência muito mais evoluída, mais bonita, muito bem formada, em relação àqueles corpos que não estão melhor, os espíritos menos evoluídos, não é? Isto podemos observar hoje nas cidades, não é? Mesmo com aqueles que vivem fora das cidades, nas matas, etc. A formação dos corpos é diferente, não é? Os espíritos mais evoluídos espiritualmente, eles têm uma contextura, a sua forma do corpo é mais bonita, é mais avançada, é mais leve em relação àqueles que estão a iniciar as encarnações. O espírito é um agente de ação permanente, de grande força em potencial, por meio da qual imprime em seu corpo físico os traços predominantes da sua natureza, o reflexo da sua pouca ou crescente espiritualidade. Este agente, é o agente que causa essa contextura do corpo, é o espírito, sabemos, não é? Por causa das suas vibrações, e quanto mais elevado não é? A contextura do corpo, ela é mais também avançada, mais diafanizada, mais bonita. Então, o agente que causa isto, podemos ter tanto este conhecimento, porque muito se fala de Deus. Porque Deus. Nós já sabemos, o agente causador deste fator, né, uma aparência bonita e tal, é o próprio espírito. É claro que esta matéria biológica, ela vem de seus pais, né? Tanto o pai como a mãe, eles formaram este corpo que também transporta as suas aparências, mas o espírito é que molda, não é? Este molde todo, a forma do corpo, é o espírito. Quanto mais avançado, mais bonito. Então, esta gente que faz isto não é nenhum Deus, não é aquela coisa, não é? É o espírito, é o próprio espírito. Em cada existência, o indivíduo está projetando o corpo físico que terá na seguinte existência. Se estamos hoje com esta aparência, quer dizer que na existência passada, na encarnação passada, nós projetamos esta aparência, nós projetamos esta encarnação, não é? Nós projetamos esta vida. Então, o espírito é o agente. Vemos que o espírito está em todas as fases. Através do seu viver, do seu proceder, da sua conduta. Em cada existência, repito,
o indivíduo estará projetando o corpo físico que terá na seguinte existência ou na seguinte encarnação, através do seu viver, através do seu proceder e através da sua conduta. Não nos enganemos, não é? Não nos deixemos mais iludir por cavaqueiras vãs, por lérias religiosas. Tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece à nossa volta, nós é que criamos, nós é que projetamos isso. Então, com este esclarecimento, temos agora a oportunidade de saber que na próxima encarnação estaremos em condições X ou condições Y, de acordo com aquilo que fizermos jus nesta existência. O que é isso de fazer jus? É o nosso viver, é o nosso proceder, é a nossa conduta. Então, a dado momento, eu tive que encarnar no continente africano, num corpo físico, negro, nesta comunidade onde me encontro, para resolver alguns assuntos que estão pendentes, deixei pendente na encarnação passada. Tenho esta oportunidade, mas também para para galgar na evolução espiritual. Tive esta oportunidade. Provavelmente, depois de desenvolver os atributos, terei outras necessidades, não é? Precisarei, por exemplo, encarnar no norte da Rússia, não é? Numa comunidade lá, na Sibéria, etc., para resolver um assunto ou para poder desenvolver certos atributos que tenho como necessidade. Preciso de desenvolver certos atributos, mas aonde o meio que me facilitará resolver esses atributos ou para desabrochar esses atributos que se encontram inatos no espírito é naquela localidade, naquele meio social. Mas à volta disso há sempre muitos fatores à volta, não é? Mas tem sempre os fatores determinantes, dentre outros que se encontram à volta disso. O futuro será sempre o espelho do presente. O futuro será sempre o espelho do presente. Nós somos aquilo que fomos. Então, se sou isto que sou hoje, é porque lá no passado era o presente de ontem, não é? Hoje era o futuro de ontem. Então, esta vida que eu levo e tudo mais é reflexo daquilo que fiz no passado. Como o futuro será sempre o espelho do presente. Como o presente como o presente do passado, não é? O presente é espelho do passado. Rege-se a vida terrena pela lei das consequências. A vida terrena rege-se pela lei de causa e efeito, lei das consequências, que é infalível e inexorável, que é natural e imutável. Esta lei não falha em qualquer tempo. Então, não nos enganemos. Com o esclarecimento espiritual, nós damos passos muito largos, muito mais rápidos. Temos já esta consciência. Não nos enganemos, não nos deixemos enganar. Com toda certeza, não vai falhar. O futuro vai ser o reflexo daquilo que nós fizermos nesta encarnação. Nas experiências em corpo físico, o espírito tanto pode encarnar homem como mulher, conforme a necessidade que tiver de desenvolver atributos que são mais próprios de um do que do outro sexo. Então, no corpo masculino, eu precisarei de desenvolver certos atributos. Tenho a necessidade de desenvolver certos atributos neste corpo. Preciso deste corpo para desenvolver atributos que me são fáceis de desenvolver no corpo masculino. Daí, adoto o corpo masculino. Mas há muitos fatores à volta, não é? Depende também do seu viver, porque há neste processo reencarnatório também a questão
do bom uso ou do mau uso do livre-arbítrio, não é? Há situações em que o espírito não tem escolha, deve adotar um certo corpo. Há situações para, por exemplo, os espiritualistas, não é? Com a prática da espiritualidade, com o esclarecimento, com o crescimento espiritual, eles têm preferência. Posicionam-se num lugar tal em que tem este direito de escolha, não é? Posso ser homem, vou encarnar como homem ou vou encarnar como mulher, no Brasil, nos Estados Unidos, em África, na Europa, etc. Não é? Tem poder de escolha. Nas experiências em corpo físico, o espírito tanto pode encarnar como homem ou como mulher, conforme a necessidade que tiver de desenvolver atributos que são mais próprios ou do corpo físico, ou melhor, do corpo de homem ou do corpo de mulher. São as provas variadas em corpo físico que dão à criatura o equilíbrio indispensável para compreender e sentir a vida em todos os seus aspectos. São as provas variadas em corpo físico que dão à criatura o equilíbrio indispensável para compreender e sentir a vida em todos os seus aspectos. Só encarnando neste meio me facilitará desenvolver atributos KLM. Só encarnando aqui, com as provas que eu der aqui, não é? Com os desafios que eu vencer neste meio aonde estou. Estas provas, não é, são feitas em corpo físico, por isso usando o corpo físico é mais fácil, é mais rápido do que em corpo espiritual. Em espírito, quando não se tem corpo, é muito mais lento e leva muito tempo. O espírito aprende sim, mas com muito vagar em relação ao corpo físico. Daí a demanda em corpo físico. Então, quem está esclarecido já conhece a preciosidade do corpo físico, fazer o bom uso, não é? Mas fazer o bom uso de forma a galgar na espiritualidade para não ter de passar por essas situações. Irradiar mais para o corpo. Prática da limpeza psíquica permanente, não é? Digo 2 vezes ao dia. Então é isto. A prova, ela é feita em corpos físicos. Várias provas de várias natureza. O espírito deve demonstrar, já estamos no último parágrafo, o espírito deve demonstrar em qualquer das suas formas físicas, tanto em forma masculina ou em forma feminina, a sua fortaleza espiritual adequada, o seu poder de renúncia e a sua capacidade de suportar com nobreza as duras provas que estão reservadas para cada sexo. O ferro só se testa no fogo. Nós só podemos provar o ferro, podemos provar que é realmente ferro quando colocamos no fogo. No fogo saberemos se é plástico ou se é ferro. Então, desta forma, o espírito deve demonstrar em qualquer das suas formas físicas, não é? A sua fortaleza espiritual. Se eu com o corpo masculino, com o corpo de um negro, neste meio onde me encontro, tenho que demonstrar, não é? esta fortaleza espiritual. Não é? Tenho que dar provas de renúncia, tenho que vencer estas provas de renúncia, não é? Tenho que mostrar a capacidade de suportar as duras provas que me são colocadas neste meio aonde encarnei, nesta sociedade aonde vivo. Eu tenho que demonstrar isso. Da mesma forma, em corpo masculino, em corpo feminino, neste caso, não é? A mulher, ela deve demonstrar a sua fortaleza espiritual adequada, o seu poder de renúncia, desapego da matéria, a sua capacidade de suportar situações adversas aonde ela se encontra, solteira, casada, etc, etc, etc. A mulher deve demonstrar esta capacidade. Mas digo também que o corpo feminino,
há um estudo já provado, não é? Ele tem muito mais facilidade de passar a essas provas, não é? As mulheres têm muita capacidade, muito mais capacidade do que os homens, não é? O seu poder de renúncia, a sua capacidade de suportar reveses. A mulher tem muita capacidade em relação ao homem, não é? Mas, em geral, o corpo físico é o meio mais rápido que o espírito tem de galgar na sua evolução espiritual. Então, a importância, a preciosidade que existe de se fazer o bom uso do corpo físico. Terminamos aqui a terceira parte do tema corpo, a outra preciosidade. Num outro programa, vamos dar seguimento a outros temas. Então, vamos agora entrar para a segunda parte do nosso programa com a limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Desta forma, nós estamos a irradiar também para o corpo, para o nosso corpo. É assim, ligando-se aos espíritos de luz, que recebemos os fluidos diáfanos de seus mundos. Termina assim o nosso programa. Desejo a todos um bom fim de semana. Cuidem-se e até o próximo programa. Tchau. Em nome do Astral Superior, está encerrado o programa Espiritualidade à Distância.